Eu sinto muito, assim, na minha formação não ter tido quase nada sobre... Muita gente a sua não formação tem contato, era integral, né? Então, você acha que você teve bem mais tempo para ter contato. Eu não tive quase nada. Eu lembro que o primeiro toque para avaliação da musculatura do períneo, de fato, que eu fiz, foi acompanhando uma profissional, e ali é uma profissional especializada. Olha o rolê aleatório. Era uma sala de emergência, uma profissional concursada da prefeitura que trabalhava numa sala de emergência, que era especialista em saúde pélvica, e que identificou dentre os pacientes ali que estavam na observação um distúrbio, uma disfunção pélvica importante, e ela foi fazer a avaliação e ela me convidou para que eu fosse conhecer também. A paciente autorizou e a gente avaliou aquela paciente junto. Foi assim, totalmente fora do ambiente da formação. E ali eu comecei a entender o que era, e hoje eu sou um dos grandes fãs. E hoje eu falo, a fisioterapia pélvica, né, toda a abrangência fisioterapia pélvica, ela é protagonista na saúde pélvica. A gente sabe que ainda existe um tabu muito grande aí em relação à fisioterapia em outras especialidades, que o fisioterapeuta, ele muitas vezes ainda é coadjuvante em alguns cenários, mas eu vejo na reabilitação pélvica como um todo, a fisioterapia, na saúde pélvica, a fisioterapia é protagonista. Nada, nem ninguém, nem nenhuma profissão, nem nenhum profissional consegue os desfechos que a fisioterapia pélvica tem. E é um protagonismo, e eu percebo que a população já está entendendo isso, que os grandes canais de comunicação de mídia social de saúde pélvica são de fisioterapeutas, tá? Então eu bato palma, eu sempre falo sobre isso. Eu dei uma entrevista recente no podcast, eu falei sobre o protagonismo da fisioterapia pélvica, então parabéns para vocês aí. Vocês estão se colocando num ponto onde a população está entendendo que quem vai resolver a minha vida? O fisioterapeuta. E isso tem que ser propagado para as outras especialidades, mas eu acho que o caminho desse protagonismo está vindo por vocês. Então, parabéns por isso. Eu acho que é digno de aplauso, sim. Exatamente. Eu agradeço por essa sua fala. A gente é padrão ouro em tratamento de incontinência urinária de esforço, inclusive. As outras profissões da área da saúde precisam conhecer o nosso trabalho, e é por isso que é muito bacana a gente fazer pós-graduações que são multiprofissionais, né? Tanto para a gente conhecer o trabalho de outras pessoas, né, de outras especialidades dentro da saúde assim, pélvica, quanto para a gente apresentar o nosso trabalho para outras áreas do conhecimento. Por exemplo, na minha residência, a gente passava em centro obstétrico, e lá a gente organizava palestras para os médicos do que a gente fazia dentro de um centro obstétrico. Porque muitos deles não sabiam o que o fisioterapeuta está fazendo no meu centro obstétrico. No começo da inserção, né, quando eu cheguei, acho que foi a segunda ou terceira turma que estava entrando lá. Então, tinha aquela coisa daquela... Não entendo qual é a necessidade dessa especialidade estar aqui dentro, entende? Então, a gente organizava periodicamente palestras para os médicos, para eles saberem o que a gente faz dentro do centro obstétrico. E quando eu saí de lá, a gente estava sendo solicitada. Eles ligavam no bloco, que era na enfermaria. Cadê o físio aqui? Sabe? Então, eu consegui assistir essa mudança de pensamento. Então, quando eu entrei no R1, a transição cultural talvez é o mais difícil, né? Sim. Quando eu entrei no R1, raramente solicitavam, sabe? E aí a gente dava essas palestrinhas pros médicos e tudo mais. Fomos criando essa consciência lá dentro. Eu e as outras 3, né? Que éramos 4 na residência, 2 R2, 2 R1. Isso quando eu entrei no meu R1, a gente já dava essas palestrinhas. E aí, isso fez uma diferença tão grande que quando eu saí de lá, eles solicitavam a gente, sabe? Então, quando não tinha físio de plantão, que a gente era 4, tinha várias enfermarias, vários locais para passar na residência, então nem sempre a gente estava lá. A gente não tava lá 24 horas, né? Hoje em dia tem algumas cidades que é lei, né? Fisioterapeuta nas maternidades e tudo mais. Aqui em São Paulo tem alguns hospitais que já oferecem 24 horas, fisioterapeuta inserido em centro obstétrico, mas não era uma realidade quando eu tava lá, e mesmo... com a residência, só tinha gente de fisioterapeuta, só a residente, entende? Que entrava no centro obstétrico. E aí, quando eu saí de lá,
eles ligavam na enfermaria, viu? Disponibiliza um fisioterapeuta. Ah, não, é só as meninas da residência, elas estão passando outro setor hoje. Tinha toda essa questão deles quererem realmente a gente lá dentro, porque faz muita diferença, sabe? Faz diferença o fisioterapeuta acompanhando um trabalho de parto. Isso com certeza estimulou a implementação de um serviço, né? Com certeza. Peraí, se os residentes fizeram tanta diferença, eu preciso, mas eles não estão disponíveis, tá na hora da gente introduzir um serviço aqui. Exato. Então, a gente contratar uma equipe aqui, porque isso de fato muda todo o desfecho, né? Então, a gente tá falando de uma vertente que é a obstétrica. Existem tantas outras, né? Existem tantas outras. E eu acho que nesse cuidado da profissão de primeiro contato, talvez a saúde pélvica seja a principal, onde a população já entende. Você tem uma ideia de quantos seguidores que você tem que não são profissionais? Porque a maioria. A maioria. A maioria.